Opa, seja bem-vindo à Mentoria Gaia, episódio 29. Sou o mentor Rafael Castro, Inteligência Artificial. E nessa mentoria de hoje, nós vamos ver as novidades de ferramentas, de agentes de inteligência artificial que você pode usar aí na prática, tá? Para faturar muito mais, para oferecer muito mais serviços aí para os seus clientes e estar na vanguarda desse mercado, dominando as principais ferramentas, tá? Tem novidade aí da OpenAI, um Quasar Alpha, novo modelo que eles estão lançando, open source. Tem novidades do Meta também, da Llama 4, vou falar tudo sobre esse novo modelo que eles lançaram open source, os robôs do Instagram, como você pode criar lá. Falar também do Google, lançamentos do Google Gemini, do Google 2.5 Pro, né, com Deep Research que agora tem, novidade do notebook LM, dá para fazer mapa mental, interação de conteúdo por meio de voz. Vou falar sobre a revolução dos agentes com o MCP, né, que é uma nova metodologia, um protocolo de criação de agentes de forma muito mais prática, rápida e simples e mais segura, tá, que vai revolucionar a forma de criar agentes com IA. E vou falar também a criação de sistemas e landing pages completos com IA, usando o Vibe Code, né? Essa nova metodologia de criação, de codificação, para quem não é programador, usando alguns exemplos como Cloud 3.7, Humanos AI, o GenSpark, DeepSight, Cursor, Windsurf, ferramentas que são muito mais do que um chatbot de IA, mas que tem muito mais funcionalidades avançadas que você consegue fazer tarefas que demorariam horas para alguma pessoa fazer, ele já faz de forma automatizada, que é o novo futuro da IA, né? Esses agentes autônomos que são muito mais do que um chat, tá? Inclusive, vou mostrar até mesmo exemplo de criação de um fluxo de 8N utilizando a própria inteligência artificial, né? A própria inteligência artificial que cria os próprios agentes para a gente, tá bom? Então, se você ainda não me segue aí no Instagram, me siga aí, é Ricardo Digital, que eu sempre estou trazendo essas novidades em primeira mão lá no Instagram. Me segue também no canal do YouTube, né? Se inscreve aí, Ricardo Digital, tanto no Instagram quanto no YouTube. No YouTube também estou trazendo essas novidades lá, né? Conteúdos complementares. Por enquanto, por tempo limitado, a mentoria Gaia, a gravação de todas, está lá no YouTube, mas depois eu vou tirar e vou disponibilizar somente para quem está na formação da ZX Lab, que é o meu programa completo de formação de cientistas da inteligência artificial, tá? Em que eu disponibilizo mais de 30 horas de aula, de conteúdo, tudo que é a área da IA, e que eu vou falar também um pouco mais nessa mentoria aqui hoje, né? O link também eu sempre deixo aqui fixado na descrição do vídeo, para que você possa dar uma conferida, né? Você possa estudar aí e poder fazer parte dessa comunidade, ter acesso a todos os benefícios, bônus que eu ofereço, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre a OpenAI e o lançamento do Quasar Alpha. A OpenAI já faz um tempo que está falando aí que pretende lançar um modelo open source, né, que era uma promessa deles aí desde o começo da empresa, e agora tem um modelo rodando aí na LLM Arena, né, em algumas plataformas OpenHost, de avaliação de novas IAs, né, que eles disponibilizam geralmente para o pessoal testar, sem divulgar qual é o modelo, mas todo mundo já estudando o código, né, profundamente, está conseguindo identificar padrões de código da OpenAI. Então, todo mundo dizendo que é 99 certeza desse modelo ser da OpenAI. Ele é um modelo, sim, muito bom, o pessoal está adorando, tá? Então, vamos ver as cenas aí dos próximos capítulos. A OpenAI também avisou que agora eles vão lançar um modelo intermediário antes do ChatGPT 5, né, que é o modelo sucessor do O3, né, que no caso vai ser o modelo O4 Mini, né, e o O3 Pro também, se eu não me engano, eles vão lançar aí para o pessoal poder usar. Antes de lançar o ChatGPT 5, o ChatGPT 5 ele pretende ser um único modelo, eles vão condensar todos os modelos em um só para fazer tudo, né? Como eles vão demorar um pouco mais para lançar, eles resolveram lançar os intermediários, né, antes, porque já está uma salada aí de modelos, né, fica até confuso saber qual escolher. Eles queriam lançar só o ChatGPT 5 acabar com isso, mas voltaram atrás porque o pessoal está lançando muito modelo aí, né? Os concorrentes eles não podem ficar para trás, demorar muito para lançar algo, né? Então o Meta também, por exemplo, lançou agora o Llama 4, né? Que é um modelo aí open source, tá? Código aberto,
com 3 níveis diferentes, um mais básico, um mais simples para rodar em computadores mais simples, um intermediário, um mais avançado, né? Mas o pessoal não gostou muito, a comunidade não gostou muito, fizeram testes aí e acharam fraco, né? Atrasado em relação aos outros modelos. Por isso eu nem vou comentar muito sobre esse lançamento do Llama 4. Os robôs, agora sim, a Meta ela lançou os robôs de IA no Instagram, e isso sim para mim é uma revolução, pouca gente está falando sobre isso, mas é uma funcionalidade muito útil, né? Que você pode usar, inclusive para criar robôs de forma gratuita, passar para as pessoas testarem, né? Avaliarem, você usar como um protótipo aí para projetos de clientes, né? Para poder vender seu serviço. Então eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês como é que é a interface. Eu achei a interface bem completa, bem parecida com a do ChatGPT, né, com algumas poucas limitações, mas inclusive dá para compartilhar até link, né, para as pessoas testarem. E você faz de graça, não precisa ter assinatura nenhuma. Então é uma opção aí muito boa, né? Antigamente eu indicava o Poi, que é um aplicativo de IA que dá para você criar seus robôs também, de graça, no plano gratuito. Mas agora você pode fazer com o próprio Instagram, e até fixar no seu perfil, né, do Instagram, que é bem legal. E a novidade é que eles agora você consegue usar na versão de computador, tá? Então eu vou abrir aqui. Se você vir aqui, ó, AI Studio, a gente consegue ver, né, que tem uma interface, inclusive com vários agentes de IA já pré-prontos, né, de clones, inteligência emocional, sabe, da parte de jogos, um clone de Jesus para falar sobre parte, né, espiritual. Então tem assim várias opções que você pode escolher por tópicos para interagir com robôs já prontos, e você pode criar o seu também, né? Você vem aqui criar um IA e aqui você vai personalizando toda a IA no IA Studio, tá? E você pode ver também, se você já criou, eu tenho aqui o meu clone que está disponível lá no meu Instagram, você pode testar, você consegue fixar lá na bio para as pessoas usarem. Inclusive você pode copiar o link aqui, ó, e passar para qualquer pessoa utilizar, beleza? Pode ver insights, né, sobre a utilização. E aqui você interage com ela, ó. O problema é que você pode interagir por texto, né, diferente da OpenAI que dá para interagir de outras formas. E se eu botar aqui para editar, a gente consegue ver as configurações, né? Então é bem parecido com a criação de robôs ali no Poi, no ChatGPT, que eu ensino no curso Robô ADX, né? Você tem que colocar o prompt, as instruções, exemplos de diálogo, né, e tudo mais. É claro que isso aqui você não faz de qualquer forma, né? Então existe toda uma técnica para você criar um prompt de forma otimizada, para você criar esse robô, que eu ensino lá no curso Robô ADX, né? Então, se você já é aluno, você tem acesso lá as informações de como criar um robô de forma otimizada em qualquer plataforma, e você pode aplicar essas mesmas informações para criar o robô dentro do Instagram usando essa plataforma do Meta. Tá bom? Então não tem segredo. E falando também do Google, eles lançaram também, atualizaram o modelo do Gemini, que agora consegue ler a tela do iPhone, usar a câmera, tá? Do iPhone que eu falo com o celular, né? Se for Android também serve, mas você consegue compartilhar a tela, interagir com a IA por áudio e ela te dizendo o que você do que ela tá lendo, né? Te dando orientação e tudo mais. E estou compartilhando isso com você porque, inclusive, tem um case de um cliente, né, de consultoria de IA, é um serviço que você pode vender de 300 a 500 reais, que eu preparo a pessoa a vender esse serviço, a entregar justamente na minha formação da CX Labs, cientista da IA, a se tornar não só um criador de agentes de robôs de IA, mas também um consultor, né, que é uma das maiores demandas que a gente tem hoje. Então, nessa consultoria, o cliente ele queria um coach, né? Ele queria um assistente ali em tempo real de IA que pudesse orientar ele nos atendimentos de vendas no WhatsApp, né? Então, eu sugeri justamente ele usar o ChatGPT, né, que tem a função lá de poder compartilhar a câmera do celular, e ele apontava ali para a conversa no WhatsApp Web, e aí ele ia conversando com a IA e ia orientando ele no que tinha na conversa do WhatsApp. Só que agora com o Gemini, né, dá para inclusive ler a tela do iPhone, que vai ficar até mais fácil do que ter que botar para a câmera e apontar para o WhatsApp Web. Ele já vai ver direto na câmera do celular, na verdade, o aplicativo, a conversa, e vai poder ir orientando. Então, a aplicação bem legal. Por isso que é importante você estar por dentro dessas novidades da IA, das ferramentas, do que dá para fazer. Porque tudo isso é conhecimento e informação que você pode vender no formato de consultoria.
E aí também eles lançaram a opção de Deep Research, né? Dentro do Google 2.5 Pro, né? Tem uma opção agora de Deep Research. Se a gente for vir aqui no Studio, no Gemini, né, .google.com, que é para acessar o Gemini online, você tem a opção aqui, ó, dos modelos, tem agora o Deep Research, tá? Que é um relatório super avançado e profundo que ele faz, né? Então eu pedi para ele criar, por exemplo, aqui um plano de atualizações da IA com gráficos e tal. Ele trouxe um relatório super completo, ele precisou em mais de 100 fontes diferentes, tá? Ó, isso tudo e trouxe para mim esse relatório. Eu posso exportar para os documentos de um Google, inclusive para um Google Docs. E está aqui todo o relatório, inclusive criei os gráficos. Posso exportar para as planilhas do próprio Google, né? E tem essa integração nativa que é muito bom, né? Ó. Olha só essas tabelas de modelos comparativos, ChatGPT, Claude, Grok, Gemini, os principais modelos de IA, né? Ele trouxe bem direitinho. Então é bem atualizado, né? E aquele é o tanto de quantidade de fontes que ele utilizou, foram mais de 100. Né? Por isso que ele demora para gerar o relatório. E ele mostra aqui o raciocínio todo que ele fez, né, por trás para gerar esse relatório. Então, assim, tá muito bom, tá muito poderoso, né? E tá um dos Deep Research assim, mais poderosos que eu já vi, né? Aí das outras IAs que disponibilizaram, esse aqui tá muito bom mesmo. E aí, eles também atualizaram o Notebook LM, que é uma ferramenta de estúdios que dá para criar podcasts em português, de um conteúdo, por exemplo, do YouTube, de um e-book. Você insere lá, ele cria podcast, ele cria agora o mapa mental também. E agora você ainda pode interagir com o conteúdo por meio de voz, tá? Então vamos abrir aqui o Notebook LM, só para você ver rapidinho a interface. Eu subi um vídeo meu do YouTube, agora de tráfego pago, né, com inteligência artificial, da última mentoria. E aí eu consigo, ó, pedir para ele criar aqui um mapa mental, né, com todas as informações do conteúdo. Primeiro eu tenho que criar aqui um guia de estudo, né, aí posso modo interativo aqui é justamente para poder falar, ó, por áudio sobre o conteúdo do vídeo. Você tem que liberar aqui o microfone. Só dá para falar inglês, tá? All right, so today we're going to take a deep dive into AI agents, especially for paid traffic management. Aqui ele criou um podcast, né, em inglês do conteúdo. Aí, qualquer momento que eu posso clicar aqui em participar e interagir com ele com voz, perguntar alguma coisa. Né? Então isso aqui é bem interessante. E falando aqui também agora sobre uma revolução que está chegando aí, que são os agentes IAs com MCP, né? Então a gente tem 3 estágios aqui da IA, né? Inclusive aqui eu pedi para criar esse gráfico com a IA, né? Usando o ChatGPT, o novo modelo dele de criação de imagens. Tem até um erro aqui, ele trocou o estágio 3 pelo 2, mas tudo bem. Acontece, a gente tem que revisar mesmo, às vezes comete erro. E assim, para você ver a revolução disso aqui, eu vou te explicar as etapas que a gente passou, né, de desenvolvimento usando a IA e o que dá para fazer hoje com a tendência para o futuro, para 2025. No estágio 1, né, a gente tinha só o chat, que a gente podia interagir, né, tipo o Cloud, o ChatGPT, o Llama, o Gemini, né, e trazer informações em texto, áudio, vídeo pra gente, mas tudo dentro de um chat só. Depois a gente começou aqui no estágio 2, que na verdade está como estágio 3, poder fazer integrações via API usando o N8N e outros sistemas, né? Pegava tipo o Typebot também, que eu ensino no curso Urbaia 10X. Então você faz uma integração via API do modelo de IA com um sistema externo, como o disparador de e-mail, o Gmail, o Evolution API, que faz conexão com o WhatsApp para poder usar IA no WhatsApp, né, com banco de dados, sistema de pagamento, com Google Agenda, por exemplo, para fazer agendamentos, e por aí vai. Só que esses sistemas são um pouco complexos de fazer, né? Principalmente pelo N8N. Por isso que eu até ensino no curso mais básico, o Robo 10X, primeiramente como fazer um typebot, que é mais simples de configurar,
mas também a gente ensina no N8N, porque é mais completo, dá para fazer mais integrações complexas. Lá na formação, né, de cientistas da IA, a gente tem fluxos de N8N para usar IA com tráfego pago, por exemplo, para fazer atendimento, agendamento, agente financeiro, dentre outros. E assim, você mesmo sendo um leigo, você consegue usar esses fluxos, né? Quando você tem um template e é explicado como utilizar esses templates, né? O passo a passo de configuração e tal. Porém, é uma coisa que dá trabalho um pouco e assim, tem a questão da manutenção, pode dar algum problema, aí tem que ir lá e ficar ajustando, né? Sempre tem que fazer esses fluxos do zero, configurar tudo do zero, mas dá certo, né? É uma solução que inclusive pode ser vendida por milhares de reais, né? Aí a implementação, mais a mensalidade recorrente, que é isso que os meus alunos fazem, né? Quando que eu ensino no curso Agente de Vendas IA, na minha formação cientista da IA da ZX Lab, eles vendem esses fluxos por esses valores aí, né? Só que agora vai ser muito mais fácil a gente poder criar esses agentes, porque surgiu um novo protocolo de integração entre os aplicativos padronizado, chamado de MCP. Então agora, em vez de eu ter que criar um fluxo, né, de integração, programar e tal, dizer como é que vai interagir com a IA, né, o passo a passo, já vai estar pré-pronto, né, as empresas estão fornecendo isso. Até mesmo os desenvolvedores terceirizados estão criando servidores de MCP, onde eles desenvolvem essa solução pré-pronta. Eu simplesmente alugo ela, uso ela, né, conecto com a minha aplicação e configuro de forma bem mais rápida e simples, para não ter que fazer do zero. Né? Então esse é o conceito do MCP, né? E aí ele conecta com a IA, banco de dados e tudo mais de forma muito mais simples, tá bom? Então eu tenho uns exemplos aqui para você ver, para comparar, né, como é que fica, por exemplo, um fluxo no N8N, que agora tem a opção do MCP, comparado com o fluxo que não tem, né? Como você vai ver que é bem mais simples de configurar e fica até muito mais seguro, porque com a questão do MCP, né, como você não fez uma integração do zero, uma integração já validada, a chance de dar problema com ela é muito menor, então tem menos manutenção, menos dor de cabeça. As aplicações funcionam de forma mais segura e fluida, né? Então eu vou abrir aqui para você um fluxo aqui no N8N usando o MCP, né? Aqui tem um próprio exemplo na página do N8N, na ferramenta. Ele disponibiliza alguns fluxos de demonstração, de teste. Então você vê aqui que ele conecta com esse blocozinho aqui, né, que tem símbolozinho tipo um cobrinha, que é o símbolo do MCP, e faz a configuração e aqui já está pronto. É um único fluxo só que precisa, não precisa ter outros fluxos conectados para cada ferramenta, né, para cada função dessa, que antigamente eu tinha que criar um fluxo para cada função que eu queria que o agente fizesse, né? Por exemplo, se eu acessar aqui o N8N da agente, eu vou mostrar para vocês um agente que eu tenho, né, de SDR, que faz agendamentos no WhatsApp, integrado com o Google Agenda, para atendimento de clínicas, imobiliárias, etc. Você vai ver que é um fluxo muito maior e que, além disso, aqui na parte de funções, né, eu não estou usando MCP, então aqui tem uma função para criar eventos, um de reagendamento, um de deletar eventos. Para cada função dessa, eu tenho um fluxo específico que eu tenho que programar do zero, fazer todas as integrações, né, que dá mais trabalho, é mais suscetível a erro. Então, eu vou abrir aqui, só para você ver, por exemplo, a parte de criar eventos. Eu vou abrir aqui, ó, tem um fluxo só da parte de criação de eventos, separado, tá vendo? Com várias integrações com o Google Agenda e tudo mais. Então, eu com o MCP eu elimino esses fluxos aqui, configuro de forma bem mais simples, né? Então, todos os fluxos que a gente tem lá na formação da ZX Lab, que a gente disponibiliza para os alunos, a gente vai estar atualizando para a versão de MCP para ficar mais simples dos alunos integrarem, tá? E vamos estar disponibilizando isso para você em primeira mão. Hoje pouca gente no mercado está disponibilizando os fluxos usando MCP porque é algo muito novo. A gente vai estar disponibilizando em primeira mão para vocês, tá? É só estar certo, pegar o acesso da ZX Lab, tá aqui na descrição, é um acesso vitalício. Então você vai ter acesso a tudo que já foi lançado e todas as atualizações, não só os cursos, mas as ferramentas, os templates, os prompts, os agentes, tudo mais está lá dentro, tá bom? Bom, aqui uns outros exemplos também práticos de aplicação de MCP, né? Nós temos um MCP criado pelo Eleven Labs que permite conectar ao cloud um assistente de voz. Então, eu posso criar um assistente por voz que utiliza uma voz gerada pelo Eleven Labs e faz ligação, inclusive,
que pode fazer um atendimento, né? Ou posso ser um assistente seu que vai fazer alguma função para você. Então aqui tem um exemplo, né, no vídeo do YouTube, lá no Eleven Labs que eles postaram. O Eleven Labs, para quem não conhece, é a maior ferramenta, né, mais profissional para geração de voz com IA, inclusive clonagem de voz. E aqui eles demonstram essa integração via MCP, né, com o cloud. Então você vai ver que nesse vídeo ele mostra aqui o prompt utilizado para a criação do agente. Ó. Ele pede para criar um agente que vai pedir uma pizza de marguerita, vai fazer o pagamento por cartão de crédito na entrega, usando uma voz aqui, ele basta o código da voz, que é a voz clonada da pessoa, né? Ele vai mandar isso para o Eleven Labs HQ em London, e ele deve fazer uma negociação e mandar iniciar a ligação falando: oi, eu gostaria de pedir uma pizza, né? E vai ligar para o restaurante, ainda passa o número de ligação para o restaurante. Então ele começa a executar isso dentro do cloud, vai pedindo as autorizações do Eleven Labs, ele vai aceitando. E aí ele começa a receber a ligação, ó, de telefone aqui da IA. Vou botar aqui para você escutar. Hi there. What would you like to order? I'd like to order a margarita pizza, please. Also, I'd like to pay by card on delivery. That's perfect. It'll be with you in about 10 minutes and it'll be £12. That sounds great. Is there any way you could do it for £10? We can do £10. Amazing, thank you. The delivery address is 11 Labs HQ in London. Sounds great. We'll be there in 10 minutes. Então você vê que ela seguiu exatamente o script dele, ligou, falou que ele pediu um pizza, fez a negociação, pediu para pagar quando chegasse, falou o endereço bem direitinho, né? Então é incrível isso que dá para fazer, e vou estar disponibilizando em primeira mão com vocês aplicações como essa, exemplos práticos, né? Passo a passo de como você fazer essas integrações dos MCPs para criar agentes avançados como esse dentro da formação ZX Lab, tá? Então aproveita essa oportunidade e realiza a tua inscrição aí. Bom, vamos falar agora, então, sobre a parte de criação de landing pages e sistemas com IA. Então, agora, a nossa tendência de 2025 é a gente ter IAs que é muito mais do que um chatbot, mas que fazem relatórios completos, criam site, criam página, criam apresentação, criam PDFs, né, que navegam na internet toda e até mesmo fazem agendamentos em sites online, pedidos e tudo mais. Então, já temos várias ferramentas dessas surgindo. Né, quem iniciou tudo isso aí foi o Operator da OpenAI, mas que ainda não está nem disponível aqui no Brasil e é super caro. A OpenAI mais uma vez perdendo time, porque é inovadora, libera uma opção aí, uma nova funcionalidade, um novo agente, algo inovador em primeira mão, demonstra, mas não lança, e aí depois os concorrentes vão e lançam primeiro que ela, e quando ela lança algo, ela já perdeu o time. Aconteceu isso com o Sora, inclusive, que era a ferramenta lá super inovadora de criação de vídeos realistas. Foi anunciada em fevereiro de 2024, mas ela só lançou em dezembro, né, de 2024. Depois, quando ela lançou, já tinha várias outras ferramentas lançado algo semelhante ou até melhor, e ela não perdeu o time, né? A ferramenta hoje não é tão assim inovadora quanto poderia ser, né? Então, outras empresas já estão lançando isso, e aí está existindo um novo movimento chamado de Vibe Code, né? Não sei se você já ouviu falar disso. É justamente pessoas que não são programadores criando jogos, até mesmo 3D complexo, criando programas, sistemas inteiros, né, usando a IA, sem saber nada de programação, tá? Debugando, fazendo correção de código, tudo com a IA, né? E usando algumas ferramentas específicas que eu vou mostrar aqui para você. Mas até mesmo nas mentorias passadas, eu mostrei um exemplo que a gente fez de um sistema administrativo inteiro de agências de turismo, feito só usando o Cloud, né, 3.7. Tá? Você pode olhar nas mentorias gás passadas, na episódio 28, se eu não me engano, que tem isso, ou foi no 27. A gente também já mostrou dashboards de tráfego pago sendo feitos utilizando, né, o Cloud 3.7, fica bem legal. E agora hoje eu vou mostrar mais exemplos usando o Cloud 3.7, usando o Manus AI, né, que já está liberado aqui no Brasil, conseguiu acesso, você também pode conseguir o acesso, eu vou mostrar como é que você pode conseguir um crédito de teste, ela ainda está bem cara, mas
você consegue já testar e fazer coisas incríveis. Tem também a Genspark, que foi lançada recentemente, que é gratuita também, chinesa. Tanto o Menos AI quanto o Genspark é chinês, né? Também lá saiu o DeepSight, que é chinês também, do DeepSeek, que tem a mesma proposta, que eu vou mostrar aqui para você. E tem o Cursor e o Windsurf, que são sistemas que você instala dentro do computador, né? Que são sistemas mesmo de programação, só que guiados por IA. Você escolhe qual IA que vai codificar para você, né? Por exemplo, o Cloud 3.7. Você vai criando os sistemas todos lá do zero, né? Vou mostrar uma landing page feita com o Windsurf, por exemplo, em poucos minutos que eu fiz, tá? Que você pode fazer também. Tanto no DeepSight dá para fazer landing page de minutos, no Manus AI, tá? No Genspark, todos eles fazem, você vai ver aqui exemplos na prática, tá bom? Inclusive você vai ver, né, a opção de criação de fluxos, né, de end-to-end typebot com IA nesses exemplos do Cloud 3.7 e tudo mais, usando o Cloud 3.7, a Manus AI, para fazer esses fluxos e como fica muito bom o resultado, tá bom? É um novo conceito de você usar a própria IA para criar a IA, né, para criar os próprios agentes, tá? Então, iniciando aqui pela parte do Cloud 3.7, por exemplo, tem um exemplo aqui, que é um dashboard, né, que a gente criou, a minha equipe criou para passar um relatório aqui para o cliente, e basicamente foi um prompt muito simples, a gente nem detalhou assim, o que a gente queria fazer de forma específica, e aí a IA gerou esse relatório aqui, ó, que você pode ver, é um relatório que bem completo, com todas as informações necessárias, que se eu nem fosse pensar, pedir para ela fazer exatamente dessa forma, no formato de prompt, eu não pensaria, né? Então ela mesma pensou por mim, de forma de fazer bem otimizado, com recomendações de sites por abas, as cores da empresa e tudo mais, né? Isso aqui eu poderia vender facilmente por 300, 500 reais para qualquer cliente, eu usar dentro de uma agência de tráfego pago, né, para gerar relatório como a gente está gerando e vender para a gente tráfego pago, né, para vender para a gente tráfego pago, um pacote de relatórios desses, fazer para elas, entregar para os clientes dela, né, então você tem que ser criativo nos serviços que você pode oferecer, tanto fazer um relatório desse aqui, super simples, colocando no Cloud 3.7 os detalhes da campanha, semanalmente ou mensal, quando você pode também fazer uma consultoria ensinando para uma agência de tráfego pago, para algum cliente, como fazer isso aqui, né, e lucrar com isso. É uma das formas de ganhar dinheiro e super simples, que você não precisa integrar com nada. É só realmente usar o cloud, pedir para gerar o dashboard aí, com algumas poucas informações, e ele vai estar gerando para você, certo? Então, essa aqui é a parte 1 da mentoria. A gente vai agora... Vou parar aqui a gravação e você continua na parte 2, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, onde eu aprofundo sobre em todos esses outros tópicos, né? Do Manus AI, Genspark, DeepSight, Cursor, Windsurf, tudo que eu falei para vocês. Apresento com mais detalhes a parte do dashboard do Cloud 3.7, né? Para você do que dá para fazer. E também te apresento as ZX Lab por dentro, né? Você vai ver a interação com os alunos, as dúvidas eu tirando com os alunos e tudo mais, e para poder estar realizando sua inscrição, tá? Então, te vejo aí na parte 2.